Graça e paz, meus irmãos e irmãs eternos em Cristo Jesus, que a graça, a paz e o amor de Deus esteja comigo e com você para todo sempre. Ainda sobre o plano de leitura diante do nosso devocional, estamos no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 16 ao versículo 18. Hoje é 10/5/2024. Graças a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado, E a palavra do Senhor diz assim: retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. E ainda que seja oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, fogo, e me regozijo com todos vós. E vós também regozijai-vos e alegrai-vos comigo, por isto mesmo. Aleluia, glória a Deus. Pessoal, veja bem, a pergunta é: qual é a promessa? Qual é a promessa? Aleluia. A submissão redunda em alegria, em paz. Glória a Deus. Aleluia. A filosofia do mundo diz que a alegria vem da agressão. Precisamos lutar contra todos para obter o que desejamos e, quando conseguimos o que queremos, teremos alegria. Tem que ser a filosofia. Veja bem, o exemplo de Jesus Cristo é a prova suficiente de que a filosofia deste mundo está totalmente errada. Em momento algum, ele usou a espada ou qualquer outra arma. No entanto, venceu a maior de todas as batalhas da história do mundo. Jesus, o vencedor, aleluia, ele venceu a batalha contra o pecado, a qual nós só conseguimos vencer estando em Cristo Jesus. Ele venceu a morte e o inferno, a qual nós só conseguimos vencer a morte e o inferno estando em Cristo Jesus. Aleluia! Ele derrotou o ódio ao demonstrar o seu amor e subjugou as mentiras com a verdade. Foi vitorioso porque se entregou. Nós cristãos também devemos ter a ousadia de crer em sua promessa, pois todo o que se exalta, ele será totalmente humilhado, mas o que se humilha, ele será exaltado. Lucas 14:11. Então, nós temos que se humilhar no Senhor. Nós temos que se humilhar no Senhor. Porque se nós se humilhar no Senhor, nós seremos exaltados no Senhor. Da mesma medida que nós se humilhamos, nós se exaltaremos. Não em nós, mas no Senhor. Porque se eu for querer se humilhar em mim, exaltar em mim, fracasso está adiante. A derrota está adiante. Mas se eu me humilhar no Senhor, me exaltar no Senhor, eu terei sucesso em Cristo Jesus. Aleluia. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles, aleluia, é o reino dos
céus. Aleluia, glória a Deus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Escute, preste atenção. Quem possui e a pratica a atitude de submissão tem alegria no porvir. Filipenses capítulo 2, versículo 16. E alegria aqui e agora. Filipenses capítulo 2, versículo 17. No dia de Cristo. Filipenses capítulo 1, 6. Dê uma lida quando você puder, por favor. Deus recompensará os que lhe foram fiéis. Aleluia. O gozo do teu Senhor será uma parte da recompensa. Mateus capítulo 25, 21. O cristão fiel, ele descobrirá que seu sofrimento nesta terra, neste mundo, foi transformado em glória no céu. Eu creio em o nome do Senhor Jesus Cristo. Será que seu trabalho não foi em vão? 1 Coríntios capítulo 15, versículo 58. Aleluia! Foi esse mesmo tipo de promessa de alegria futura que ajudou o Salvador. Hebreus capítulo 12, versículo 1. Mas não precisamos esperar até a volta de Cristo para experimentar a alegria que vem da submissão. Este gozo é uma realidade de presente. Filipenses capítulo 2, versículo 17. E concretiza por meio do sacrifício e do serviço. É impressionante que em 2 versículos, os quais trata de sacrifício, o apóstolo Paulo, ele afirma que se alegra e insiste os cristãos a também se alegrarem. A maioria das pessoas associa o sofrimento à tristeza, mas o apóstolo Paulo vê seu sofrimento e sacrifícios como portas para, meu Deus, eu creio, para uma alegria mais profunda em Cristo Jesus. Aleluia, glória a Deus. Em Filipenses capítulo 2, versículo 17, o apóstolo Paulo, ele compara a sua experiência de sacrifício com a libação derramada pelo sacerdote. Números capítulo 15, versículo 1. Havia a possibilidade do apóstolo Paulo ser condenado em seu julgamento em Roma e ser executado. Mas isso não o privou de sua alegria. Sua morte seria um sacrifício voluntário. O ministério sacerdotal por amor a Cristo e à igreja. Portanto, lhe seria motivo de gozo. É neste momento que o apóstolo Paulo, ele anseia se encontrar com Cristo, se encontrar com a presença. Mas o apóstolo Paulo, ele disse: o que importa, se for para a glorificação e a exaltação do nome do Senhor, que eu ficarei aqui mais alguns dias para instruir e ajudar os meus irmãos na fé. Eu costumo dizer que o Evangelho, Cristo, se resume no próximo, se resume em você. É isto que é o verdadeiro Evangelho. O verdadeiro Evangelho se resume no próximo, no amor incondicional, fraternal, imensurável. Aleluia. E portanto lhe seria motivo de gozo. O sacrifício e o serviço são característicos do que? Da submissão. Filipenses capítulo 2, versículo 7. Uma pessoa que tem uma atitude submissa, ela experimenta alegria, mesmo em meio ao sofrimento. Louvado seja Deus. É preciso ter fé para exercitar
a submissão. Devemos crer que as promessas de Deus, elas são verdadeiras e que realizarão em nossa vida a mesma obra que realizaram na vida do apóstolo Paulo. Deus opera em nós, Deus opera em você, Deus opera em mim, pela palavra, pela oração e pelo sofrimento. Aleluia! Glória a Deus! E sua operação reflete-se na prática e serviço da vida diária. Deus cumpre seus propósitos em nós quando cremos verdadeiramente em sua palavra e aceitamos. Cristo, Ele nos dá, Ele me dá, Ele te dá exemplo. E o Espírito Santo do Senhor nos dá energia de que precisamos e o resultado é alegria. Em meio às guerras, às circunstâncias, às dificuldades, temos, aleluia, Cristo como exemplo, glória a Deus, e o Espírito Santo nos enchendo, nos capacitando de alegria e de energia que precisamos. Irmãos e irmãs eternos em Cristo Jesus, Deus abençoe a vida de vocês poderosamente. E se assim o Senhor nos permitir, me permitir, lhe permitir, amanhã estaremos de volta para a honra e a glória do Senhor. Deus abençoe cada um de vocês poderosamente no nome de Jesus Cristo.